Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Para aqueles que são novos aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert e seja muito bem-vindo a este canal. Quero ler neste momento o Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 7. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou a si os 12, ou seja, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes, ou seja, aos discípulos, poder sobre os espíritos imundos. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, com o Mestre Jesus Cristo, neste versículo, está logo no seu início. Chamou a si os 12, ou seja, Jesus chamou a ele, para ele. Em outras palavras, nós não fomos chamados para nós mesmos, fomos chamados para Cristo. Nós não fomos chamados para cumprirmos as nossas próprias vontades, satisfazermos os nossos próprios deleites, realizarmos os nossos próprios sonhos, mas sim para realizar os sonhos de Deus sobre a face da terra. O sonho de Deus para os perdidos, o sonho de Deus para esta geração. Nós somos chamados para cumprir os propósitos de Cristo, não os nossos. Fomos chamados para cumprir os sonhos de Deus e não os nossos. Nós somos chamados não para fazermos o que queremos, mas fazermos aquilo que o Mestre Jesus nos ordenou que fizéssemos. Fomos chamados a Ele, para que Ele governe nossa vida e nos dirija, nos conduza. Ninguém foi chamado para dirigir a si mesmo. Fomos chamados para que Ele nos dirija através do Espírito Santo. A segunda coisa que eu aprendo neste versículo, primeiro eu disse que fomos chamados a Cristo para que Ele governe sobre nossas vontades, nossos projetos, nossos deleites. E a segunda coisa que eu aprendo, ainda no versículo 7, é que Jesus deu aos discípulos poder sobre os espíritos. Você não foi chamado para andar de cabeça baixa em meio aos ataques do diabo. Você não foi chamado para viver derrotado na batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Você não tem que aceitar que o diabo triunfe sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que Deus te proporcionou nessa terra. Você tem poder, Deus concedeu a você poder. Poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas, e nada vos fará dano algum. Você não tem que andar como um derrotado, uma derrotada. Você tem poder. Jesus Cristo te concedeu poder. E os poderes das trevas não podem resistir a você. Se você é a igreja do Senhor, se você está me ouvindo, é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo te deu poder. Este poder que eu me refiro é aquele que está estabelecido na palavra do Senhor. Ainda no versículo 7, eu aprendo que não apenas fomos chamados para Cristo, não apenas Ele nos deu poder sobre os espíritos imundos para que eles se nos sujeitem a nós, mas Ele os envia não individualmente, Ele não divide os discípulos um em cada lado, mas Ele pega os 12, chama para si, dá-lhes poder e os envia de dois em dois. Eu vou repetir, Ele enviou os discípulos de dois em dois. Eu aprendo que eu sou muito mais vitorioso quando eu tenho ajuda. Eu não posso cumprir a minha missão sozinho. Jesus enviou os 12 a uma missão e os envia de dois em dois. Eu aprendo muito com isso. Eu aprendo que ninguém pode cumprir a sua missão sozinho. Moisés precisava de Arão. O próprio Jesus Cristo, para cumprir a sua missão, Ele chama para si 12, para auxiliá-lo. Por que você acha que dá conta sozinho? Nenhum homem é uma ilha,
Está escrito em Provérbios 18:1 que o homem solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, um homem que anda sozinho, ele mostra ser um verdadeiro ignorante. Não existe qualquer homem, quer seja na Bíblia, quer seja no mundo secular, que tenha conseguido algo sem a ajuda. Jesus envia os discípulos de 2 em 2, porque, conforme diz Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim, versículo 9: melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto, versículo 10, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, não haverá quem o possa reerguê-lo. Versículo 12, um homem sozinho pode ser facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Um homem sozinho, ele pode até ter força, um homem sozinho, mas 2, ele se torna invencível. Porque mesmo um homem forte pode cair, mesmo um homem fraco, mesmo um homem forte pode se tornar fraco, mesmo um homem forte pode tropeçar e cair. Mas quando ele tem a ajuda, quando ele tem o auxílio de pessoas ao seu redor, que estão ali no mesmo propósito, na mesma visão, que possuem o mesmo espírito, aí sim, não há como ele ser derrotado tão facilmente. Ele possui resistência. Um homem sozinho não tem resistência. Mas quando nós estamos acompanhados, quando nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa jornada, nós temos muito mais resistência e é muito mais fácil vencer. A vitória é muito mais fácil quando temos unidade. Muitas vezes as bênçãos, estão retidas sobre nós. As bênçãos muitas vezes nós não as recebemos porque nos falta unidade, porque nos falta mais união. Diz lá o salmista, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O contexto ali é de unidade. O versículo 1 já começa assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aonde Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Aonde há unidade, onde há união. E muitas vezes o céu está retido sobre a vida de muitos, porque não entendem que eles têm que ser igreja. E ser igreja é andar em unidade. Uma pessoa só não é igreja. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Onde estiver no mínimo quantos? 2 ou 3. Uma pessoa só não é igreja. A palavra igreja, no seu sentido original, significa eclésia e quer dizer ajuntamento de pessoas que saíram para fora. Ajuntamento. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu tenho meu irmão ao meu lado, a minha irmã ao meu lado. Juntos somos invencíveis. Juntos o poder das trevas não pode prevalecer. Jesus disse: e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então devemos ver a batalha espiritual não como algo, como Satanás vem nos atacar e nós ficamos resistindo ali firmemente. Não, somos nós que avançamos juntos contra todo o mal, contra o mal no mundo, contra o mal muitas vezes no meio de nós. Nós avançamos contra o mal. E o mal não pode resistir, ele não tem como se defender, quando a igreja entende o poder da unidade. Unidade é o segredo para a vitória, o triunfo. Nós precisamos entender esta verdade, que para cumprirmos o propósito que Cristo estabeleceu que fizéssemos sobre a face da terra, para realmente termos êxito na missão que Jesus nos confiou, precisamos um do outro.
O braço direito não pode dizer que não precisa do braço esquerdo. A perna direita não pode dizer que não precisa da perna esquerda. O olho direito não pode dizer que não precisa do olho esquerdo. Você não pode dizer que não precisa de ninguém para cumprir a sua missão sobre a face da terra. Isso é loucura. Mas quando entendemos que não devemos andar sozinhos, mas que devemos andar em unidade, aí sim nós alcançamos a sabedoria, conforme diz lá em Provérbios, o versículo que eu li há pouco. Então, com base no versículo 7 de Marcos 6, é isso o que eu aprendo com o Mestre Jesus, apenas este versículo. Que Jesus nos chama para Ele, para cumprirmos a sua vontade, e que esta vontade se estabeleça em nossas vidas. Fomos chamados para recebermos poder, o mal não pode resistir a nós, e fomos chamados para andarmos em unidade, Medite nesta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.